Boa noite oficial agora, então. Vamos começar nossa aula. É uma aula extra-oficial, né? Então, como não estava no meu cronograma, eu não consegui preparar a apresentação de slides. Então, eu vou explicando. Eu acredito que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir entender, tá? Mas eu achei importante a gente fazer essa aula extra, porque eu percebi uma carência muito grande, né, nas dúvidas que vocês colocaram lá na caixinha do Instagram. E isso eu percebo muito também, né? Uma carência muito grande de ensinamentos, né? Práticos, né? Então, às vezes vocês até têm curso, até já trabalha com taping, mas falta esse direcionamento da prática, né? E eu acho que a prática, a experiência é tão importante quanto a teoria. Então, a função de qualquer professor, qualquer pessoa que dá um curso, principalmente para profissionais, né, um curso de complementar, a função é essa, principalmente no online, né? É simplificar o que já existe e agregar experiência ali. Porque hoje ninguém tem tempo, né? Então precisa ser tudo muito dinâmico. Então vocês já têm que sair sabendo tudo que vai esperar vocês, né? Então, sabendo todas as dores de cabeça que vocês vão ter. Eu falo em todos os meus cursos, eu falo até em relação à expectativa da cliente, né? Porque isso é um problema comum. Então, tudo que é problema, e como eu tô o tempo inteiro dentro da clínica, eu sei o que é problema, né? Tipo, eu atendo, eu vivencio a mesma coisa que vocês, então eu sei que é problema. Então, tipo assim, tudo que é problema, eu já antecipo para não acontecer com vocês. E eu percebi que, tipo assim, 90% das dúvidas é em relação à prática. E a área da estética, né? O taping fica ali numa. O taping no pós-parto, na gestação e no pós-parto, fica ali num limbo, né? Então, tá chegando muita consultora de amamentação, muita enfermeira, né? Fisioterapia pélvica. Então, tá entrando outras áreas. Agora, né, no taping, gestação e pós-parto, que muitas vezes não estão acostumadas com a paciente da estética. E a paciente da estética é um caso à parte, né? É onde o problema mora. E o que acontece? O taping na gestação e no pós-parto, ele não é estético, tá? Ele não é estético. Mas a nossa paciente, ela busca isso, mesmo que de maneira indireta, mesmo que ela não verbalize de imediato. Mas no fundo, é o que ela busca, tá? E aí, quando entra a estética, entra a expectativa, enfim, né? Aí é um caso à parte, e aí eu sempre também deixo, nossa, eu sempre faço questão de, sempre que eu tenho oportunidade, falar sobre isso, né? Porque a gente não pode deixar a nossa paciente insatisfeita. E quanto maior a expectativa, maior a frustração e maior a paciente insatisfeita, né? Com o tratamento. E aí, já que a gente já começou a falar sobre isso, vamos falar sobre os benefícios do tape no pós-parto, né? Que já é uma perguntinha. Eu tive resistência em começar a trabalhar com tape no pós-parto, apesar de já ter muita experiência com tape, de já trabalhar com tape já faz mais de 15 anos, né? Então, desde quando o taping nem era bem aceito, eu já trabalhava com taping. É, e aí eu tive resistência porque eu percebia que as pessoas estavam buscando resultado estético, né? Então, mesmo quando a profissional me mandava dúvida, me mandava perguntando sobre o tempo no pós-parto, eu percebia que a necessidade da paciente dela era estética. E quando as pacientes começaram a me procurar, eu também percebi isso. E eu acho um momento, ainda mais agora que eu vivenciei isso também, né? Eu já achava um momento tão lindo, né? O parto e tudo, e a mulher ter essa preocupação nesse momento tão sublime, eu não achava legal, né? Eu achava que não era o momento. E aí depois eu fui, porque é difícil a gente.
a gente falar, né, sem a gente ter vivenciado, né? Então, é, as minhas pacientes nunca reclamaram muito de dor em cesárea, né? Então, para mim, a cesárea não doía, não era um pós-cirúrgico dolorido, né? Porque as minhas pacientes nunca relataram muito isso. Até porque também eu atendia mais tardiamente, e aí acho que já tinha esquecido, né? É, e aí, quando eu comecei a validar a técnica, que eu comecei a lidar com essa paciente ali mais no imediato, né, eu vi que não era estético, tá? Não é estético. Vai acelerar o resultado? Vai, tá? Com certeza vai. Mas isso daí é uma consequência e não é algo que eu gosto de me apegar. Vocês podem ver no meu Instagram que não tem foto de antes e depois. Eu não acho um antes e depois significativo. Por quê? A Virgínia, aquela influencer, ela fez taping no pós-parto dela? Não fez. Olha como tá o abdômen dela. Entendeu? Então, é fisiológico. Esse abdômen vai voltar mais rápido ou mais demorado, dependendo da paciente, mas vai voltar, vai diminuir. Eu posso pegar uma foto de um pós-parto imediato e eu posso pegar uma foto de 15 dias depois, esse abdômen vai estar menor, entendeu? Vai ter diminuído o volume. Isso é normal, não foi o taping que fez isso. Posso pegar uma foto de uma paciente que não aplicou taping, uma foto de uma paciente que aplicou, e olhar só a estética, e de repente a que não aplicou teve um resultado melhor, dependendo do que era aquele abdômen da paciente, entenderam? Então, eu acho muito delicado. E a partir do momento que a gente mostra a foto, a gente está vendendo aquele resultado. E aí, se eu tenho uma paciente que eu postei a foto, que foi uma paciente que engravidou no peso adequado, que engordou ali os 7, 8 quilos na gravidez, né? E postei a foto do resultado dela. Ficou ótimo. Só tinha edema ali, ela já não tinha gordura naquele abdômen, né? Aí eu tenho uma paciente que engravidou sobrepeso, então já tinha uma gordura naquele abdômen e ainda engordou mais ainda na gravidez. Então, além de um volume de inchaço, da flacidez de pele e tudo mais, eu ainda tenho gordura naquele abdômen. Então, eu não vou ter uma, entre aspas, volta satisfatória dessa paciente. E a gente não pode esquecer que se você está trabalhando com é esse público que está no seu Instagram. E aí é um público que está no puerpério, né? Que é uma TPM duradoura. Então é muito delicado a gente, porque a gente lida com a mulher que está sensível, entenderam? E é a mesma coisa da amamentação, tá? É a mesma coisa da amamentação. O taping na amamentação ajuda muito, 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 muito. Só que eu acho tão delicado, porque a amamentação é uma coisa tão complexa, né? Tão complexa, e o taping vai ser a cerejinha. E eu tava percebendo, né? Porque quando eu comecei, quando a gente começou a vender o curso de gestação e pós-parto, eu que ficava no WhatsApp. Até hoje, eu sempre que eu posso, eu que fico no WhatsApp, tá? Então, tipo assim, vocês mandam lá para comprar um curso, a chance de vocês conversarem comigo é muito grande, porque sempre que eu posso, eu dou essa preferência, para eu entender qual está sendo a necessidade, né? Porque uma outra pessoa, principalmente uma outra pessoa que de repente não é da área, não entende muito, né? E aí, quando a gente começou a vender o curso, tipo assim, das mensagens que a gente recebia no WhatsApp, 50% era perguntando de conteúdo de amamentação. E eu percebia que a expectativa das profissionais em relação à amamentação era de aumento da produção do leite. Aí eu falei, pera lá, já nem divulgava que o curso tinha amamentação, apesar de ter, né? Já não divulgava porque eu falei, o caminho não é esse, tá? O caminho não é esse. É, existe um fundamento, né, de que o taping ele até pode auxiliar, mas assim,
é um, é um detalhezinho num conjunto, né? E aí, quando esse conjunto tem alguma coisa que não tá funcionando bem, não vai ser o taping que vai resolver, né? Então, em relação a isso também é bem delicado. Tudo que é moda é complicado, tá? Tudo que é moda é complicado. Hoje tá na moda o taping no pós-parto, consequentemente na gestação. O que que eu tô percebendo? Que as pessoas estão buscando o taping na gestação por buscar. Eu fiquei sabendo que pode ajudar. Eu fiquei sabendo que gestante pode fazer o taping. Eu fiquei sabendo que é bom. Tá, é bom pra quê? Qual que é a sua queixa? Existe uma queixa, né? Outro dia, uma nutricionista daqui da minha cidade, outro dia não, né? A nenê dela até já nasceu. Mas quando assim, logo que ela engravidou, ela me mandou mensagem: Priscila, tô grávida e eu já quero começar a colocar o taping. Falei, mas por quê? Por quê? Tipo assim, uma pessoa magra, entendeu? Tipo, a barriga dela, final da gestação, tava pequena, ela não tinha incômodo nenhum na barriga, nada. Tipo, vai aplicar o taping pra quê? Eu falei, ó, se por acaso você começar a inchar, se começar a ter alguma dor, enfim, aí a gente avalia a necessidade, mas precisa de uma indicação, entendem? Precisa de uma indicação. A mesma coisa na amamentação. Existe a indicação certa. Qual que é a indicação certa? O engurgitamento, tá? E aí, meninas, aí quem não acredita no taping passa a acreditar. Porque o trem dói. O trem dói. Dói. As consultoras de amamentação que ainda não passaram por isso, quando passar, vai entender muitas pacientes. Dói. E na amamentação, eu tenho até uma aula de amamentação, depois, quem quiser me pede, que eu mando para vocês, que eu falo da questão do recolhimento, né? Do efeito do recolhimento do taping, que muita gente não acredita, e na amamentação eu vi que realmente existe, né? E a hora que a gente aplica o taping, mesmo quando a gente ainda não aplica da melhor maneira, né? Eu não vou nem falar certo e errado, mas tipo, da melhor maneira, da maneira mais adequada, a gente sente muito alívio. Na hora, na hora, na hora, na hora, dá um alívio muito grande, tá? E aí o taping também pode ajudar para a questão de posicionamento de mama, enfim. Mas existe uma indicação. E a indicação é o engurgitamento, tá? No pós-parto imediato, qual que vai ser a indicação, tá? Existe essa questão estética que eu afirmo para vocês, com certeza, que ele contribui até para a pele, né? Até para melhora da flacidez de pele, mesmo o contensivo, mesmo que a gente aplica no imediato, tá? Ele contribui para isso, e mesmo em casos mais tardios, né? Então, eu tenho uma paciente de 1 ano, eu tenho uma paciente de 6 meses, eu posso começar pelo contensivo? O contensivo é aquele que a gente faz as faixas sobrepostas, tá? Não tem necessidade de sobrepor muito, tá? Então, só um dedinho ali sobrepõe. E aí a gente faz várias faixas. Eu não cubro o abdômen todo, vocês viram o resuminho que eu mandei lá, né, no grupo. Eu não cubro o abdômen todo, né? Não tem necessidade. Então, esse é o contensivo. E essa aplicação vocês podem fazer a qualquer momento que a paciente do pós-parto chegou, porque ela vai ter alívio, tá? Ela vai ter alívio. Eu, em curso presencial, às vezes a gente faz em alunas que já tiveram filho há 1 ano, 1 ano e meio, e quando coloca o contensivo, elas falam, nossa, que conforto. Tá? Porque o que essa aplicação no imediato, que pode ser feita a qualquer momento, e isso também é um problema que a gente enfrenta, porque as pacientes estão procurando aplicação no hospital. No hospital. Elas acham que depois já não adianta mais. Eu recebi mensagem, minha prima ganhou nenê. Recebi mensagem dela ontem, porque ela teve uma complicaçãozinha no parto, enfim, né?
Eu tinha até combinado de aplicar no hospital para ela, mas deu uma complicaçãozinha, mudou totalmente o foco. E aí ela me mandou, agora já tá tudo bem, tudo certo. Aí ela me mandou mensagem: Ô Pri, ainda adianta, né? Ainda dá para fazer aplicação? Tipo, a qualquer momento pode fazer aplicação, tá? Não precisa ser só no hospital. É o que eu falei para vocês. Enquanto esse abdômen ainda não, entre aspas, voltou, é pós-parto, tá? É pós-parto. Então ainda tem, é, vai dar o conforto, tá? Vai dar o conforto. Então, assim, no pós-parto imediato, o que essa paciente precisa? Ela precisa reduzir edema e controlar a inflamação. E é isso que o taping contensivo faz. É por isso que a gente usa ele no pós-operatório de cirurgias plásticas, porque ele contém a inflamação. Contendo a inflamação, a gente controla a fase proliferativa, tá? Então tem um controle maior da fase proliferativa. O que isso significa, Priscila? Que eu fazendo o take ali no imediato, além de melhorar a dor, melhorar todos os sinais da inflamação, eu também já vou estar prevenindo a aderência. O que é a aderência? No caso de cesárea, tá? O que é a aderência? É aquele degrauzinho que fica entre a cicatriz e a barriguinha, forma um degrauzinho ali. E essa aderência, ela acaba sendo um obstáculo para o sistema linfático. E a longo prazo, essa paciente vai começar a ter um inchaçozinho ali acima da cicatriz, do lado da cicatriz, até na região pubiana, né? Ela vai começar a ter um inchaço por conta dessa aderência. E muita gente acha que não tem o que fazer nessa aderência. E tem tratamento, né? No curso eu também coloco esse tratamento, porque é o que a nossa paciente vai precisar lá na frente. Então eu abranjo tudo o que a paciente necessita. E aí, a gente já começa a prevenir com a aplicação do taping no imediato. Então, às vezes, quando a paciente está com resistência do taping, você fala isso, ó, da cesárea, você já viu que fica um degrauzinho? Todas elas se incomodam com isso. Mas por que ninguém se queixa? Porque não sabe que tem tratamento e não sabe que tem prevenção, tá? Então, a gente já previne. Então, a gente controla a inflamação, previne a aderência, consequentemente, né, controla a proliferação, né, prevenindo essa aderência. E aí a gente vai conseguir, através dessa aplicação, dar conforto, segurança e estabilidade. Tudo que uma paciente que está com a barriga cortada, operada, tendo que cuidar de um bebezinho, precisa, né? Porque é, existem, né, pacientes que têm todo tipo de ajuda, existem pacientes que têm o mínimo de ajuda, né? E tem paciente que faz tudo sozinha. E eu falo, né, que o pós-parto da cesárea é uma cirurgia que não tem repouso. É uma cirurgia que não tem repouso. No meu pós-parto, né, eu, paciente tigrona, falei assim, não preciso de ajuda na madrugada. Né, minha mãe, meu marido, eu falei, eu prefiro que vocês durmam para me ajudar no dia seguinte, para vocês estarem, pelo menos alguém tá descansado no dia seguinte, e pode deixar que na madrugada fica por minha conta. E aí durou pouco isso. Por quê? Porque, tipo assim, você levanta. Eu falo, eu já tenho que levantar para fazer xixi mesmo, né? Enfim, eu já vou levantar. Só que eu não sabia, né? Que, tipo assim, você coloca o nenê no berço, o nenê acorda. Tipo assim, você coloca o nenê no berço, você deitou, você acomodou, o nenê acorda de novo. Aí você tem que levantar de novo. Eu não sabia disso, né? Hoje eu já sei. Então, assim, imagina a barriga cortada, tendo todo esse processo. Então, o tape ajuda muito. Aí, uma pergunta que todo mundo faz e eu já uso uma estratégiazinha. Porque, assim, é difícil a gente oferecer prevenção para paciente. Porque eu, por exemplo, não sabia que o pós-cesárea, né? Não sabia que o pós-cesárea doía, que era desconfortável. Por mais que eu sempre atendi paciente gestante, sempre atendi paciente pós-parto, tardio, né? Eu não sabia, porque as pessoas próximas de mim que tiveram parto não tiveram problema com a cesárea, tiveram problema com a amamentação, enfim, a cesárea acabou ficando de lado.
Então, eu não esperava um desconforto na cesárea. E aí, como que você oferece que o taping vai aliviar esse desconforto, vai trazer a segurança, a estabilidade, sendo que essa paciente não sabe o que é ficar sem estabilidade, não sabe o que é o desconforto. Então, é delicado, né? Então, aí, o que que eu faço? E isso também, né? É uma coisa que muita gente não dá continuidade. Não é uma sessão só, existe uma continuidade, tá? A paciente pode ficar 7 dias só com o taping e ela precisa dar continuidade, né? Eu repito, depois de 7 dias, essa aplicação do contensivo e depois eu dou sequência no protocolo, até terminar lá tratando a flacidez de pele. E aí, até por questão de dar flexibilidade para minha paciente, para dar tempo dela cuidar dessa pele e também para dar tempo dela sentir o que é ficar sem o taping. Eu espero uns 2 dias para aplicar de novo. Posso aplicar em seguida, né? Dependendo da marca de tape que você usar, enfim, né? Dependendo de uma série de fatores, dependendo de como tiver essa pele, pode. Mas essa paciente, eu acho importante ela ficar sem o taping para ela valorizar. E eu acho importante também a gente oferecer flexibilidade para paciente. Eu, que eu mesma fiz minhas aplicações, o taping estava aqui, né? Aqui, na minha casa. Eu não consegui respeitar certinho a aplicação semanal. Então, imagina a nossa paciente, né? Então, a gente tem que entender isso também, né? E oferecer essa continuidade de tratamento para ela. E aí entra essa questão, né, a dificuldade de explicar para paciente que não é estética, né, que foi o que a Arielle colocou. A dificuldade é essa, por quê? Porque a gente está oferecendo o que é prevenção. Então a gente tem que mostrar o valor, a gente tem que falar tudo que ela vai sentir, tudo que ela pode sentir. Significa que a cesárea para essa paciente vai ser desconfortável? Não, mas pode ser, né? Pode ser. Aí, quando você perceber que você ainda não está conseguindo convencer essa paciente, aí você entra para o lado estético. Ó, então, o taping vai reduzir o edema, vai fazer com que o seu abdômen vai diminuir mais rápido, né? Aí você pode entrar também com essa questão da prevenção de aderência, porque é estético também, né? Apesar de funcionalmente prejudicar muito, é estético, né? O que a paciente vai se queixar primeiro é da estética, tá? Então, o pós-parto imediato é isso, tá? O tratamento não termina no hospital, não termina na aplicação, na aplicação, não é uma aplicação única, tá? Que vai resolver, até porque essa paciente não vai ficar só uma semana com desconforto, tá? Claro, a primeira semana é pior, mas ela não vai ficar uma semana só com desconforto. Esse engurgitamento pode ser que não aconteça ali nessa primeira semana, pode acontecer depois, né? E é importante a gente dar esse acompanhamento. Aí, claro que esse acompanhamento vai ser de acordo com o que você trabalha, né? Então, se você trabalha com pilates, se você é doula, se você trabalha com consultoria de amamentação, enfim, você vai agregar ao seu trabalho, ao que você já faz. E aí você vai criar planos de tratamento para essa cliente, tá? Vai criar planos específicos, né? Personalizados para ela. Ah, Priscila, isso não tá na minha realidade, né? Eu já tenho uma agenda muito cheia, não cabe na minha agenda eu dar essa continuidade. Não tem problema, faça parceria com quem não tem disponibilidade de fazer aplicação no hospital. Né? E aí, essa pessoa que não tem disponibilidade de fazer aplicação no hospital, porque já tem uma agenda mais cheia no consultório, te indica a paciente do hospital, e essa paciente do hospital você manda para essa profissional, né? Trabalhe em equipe. Eu acho tão bonito o trabalho em equipe, e na nossa área a gente não vê isso, né?
Então, estabeleça essa parceria com outra profissional que se enquadre, né, vai enquadrar melhor na rotina. Antes de eu ter nenê, não cabia na minha agenda a aplicação no hospital. Hoje, eu já acho super tranquilo ir no hospital aplicar, né? Porque eu deixo o nenê dormindo aqui com o marido, vou lá no hospital à noite, enfim, né? Hoje, na minha rotina, é ótimo, né? Porque, tipo assim, é uma sessão que tem um valor mais alto, né? Eu tô trabalhando pouco, então tá tudo certo, né? Melhor eu ir lá fazer uma aplicação no hospital do que, de repente, ficar atendendo o paciente na clínica. Né? Então, na minha rotina hoje, ok. Mas na minha rotina há um tempo atrás, não. Né? Então, tanto é que lá no curso. Eu até falei assim, ó, não vejo necessidade da aplicação. Eu falei isso no curso, gente. Vocês têm noção disso que eu falei isso? Ainda bem que a gente vai tendo experiência, né? Eu falei assim, eu não vejo tanta necessidade da aplicação no hospital. É, na minha rotina não cabe eu ir até o hospital fazer a aplicação. Eu ofereço flexibilidade para a paciente fazer na alta. Então, ela recebe alta do hospital, ela passa na clínica, eu faço a aplicação. Não vai mudar nada em termos de resultado. Só que é 24 horas a mais que ela vai ficar com desconforto na barriga. Entendeu? Hoje eu sei isso. Então, aí eu fiz, aí lógico, né? Tipo assim, o curso é praticamente o meu diário de pós-parto. Aí depois, aí eu fiz uma aula falando da minha experiência, né? Mostrando essa questão de frustração, porque aí no quarto mês, que ele teve o salto do desenvolvimento do quarto mês, que eu achava que não existia e existe, eu não dormia, né? Buscava energia na comida, então comia mais errado, engordei. Aí eu mostrei lá, né? Tipo, a minha, como tava, o meu abdômen, e depois eu engordando. Aí eu falo, olha aqui, ó, quando a gente mostra lá no Instagram, quando a gente posta no Instagram, o que que vai acontecer? A paciente, ela aumentou, ela tava magrinha, ela aumentou o abdômen dela, porque ela não tá dormindo, porque ela tá comendo errado. Ah, o taping não foi bom. O tape não foi bom, o tape para mim não funcionou. É isso que as pacientes vão falar. E aí, elas vão falar para quem? Para todo mundo, que elas conversarem. E mulher que teve filho só conversa com mulher que teve filho, só conversa disso. Então, ela vai estar compartilhando experiência negativa. E aí, um monte de gente vai deixar de fazer. Por que vocês acham que deu esse boom do pós-parto? Porque se tem alguém que fala muito e conversa só com pessoas que estão vivenciando a mesma situação, é mãe, entendeu? Por isso. Então, uma mãe fez, todo mundo quer. Ah, eu fiz, você precisa fazer. É assim, não é? O tape na amamentação a gente vai colocar quando tiver indicação. E aí a principal indicação é o engurgitamento. Claro que as consultoras de amamentação podem se beneficiar muito. Ah, tem uma mama que é muito caída, tem uma mama que é lateralizada. Então a gente consegue corrigir esse posicionamento da mama para facilitar a pega do bebê, tá? Então a gente pode ser feito isso no imediato. Mas indicação mesmo, assim, é o engurgitamento. Simples assim, resolve e tudo certo. E tipo, quando eu fiz, eu falei, ah, mas tipo, só isso, né? Tipo, o tape aumenta espaço e pronto, é isso. Só isso. Gente, é só isso que resolve o problema da paciente, né? É só isso que vai trazer alívio para ela, vai melhora e é isso, tá? Não tem que ficar inventando muita moda, não. Aí a melhor aplicação para o taping no pós-parto é o contensivo, tá? É o contensivo. Não tem o que discutir. Por quê? E o linfático? No pós-operatório de cirurgias plásticas se usa o linfático e o contensivo. Então, por que no pós-parto a gente não usa o linfático? Porque o contensivo ele vai trazer mais benefícios do que só o linfático.
E por que no pós-operatório de cirurgias plásticas a gente opta mais pelo linfático? Porque existe risco de necrose e o contensivo vai deixar toda a área coberta. Então, por isso que a gente escolhe o linfático, né? Então, é só por isso. No pós-parto, não existe esse risco. Então, a gente já opta pelo contensivo, que ele já vai trazer mais resultado. O linfático, eu não uso em momento nenhum no pós-parto. Por quê? Porque toda aplicação que eu faço, eu vou estar auxiliando no edema. E o linfático só vai auxiliar no edema. E toda aplicação que eu faço, ela vai ter mais de um benefício, entendeu? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que está tonificando o músculo, está reposicionando órgãos, né? Então, toda aplicação vai estar prevenindo aderência. Então, toda aplicação, ela vai estar desinchando também. Então, o linfático é o que eu não uso. E aí teve essa pergunta que eu achei interessante, assim, né? O linfático é após o compressivo, né? Então, tipo assim, eu só faço compressivo. Aí, tipo assim, eu não entendi a pergunta, se é na mesma sessão, se é depois, e aí né? Por isso que eu perguntei, né? Foi alguém que fez essa pergunta, então eu queria entender melhor. Mas é, a associação de técnicas, tipo, numa mesma sessão, a gente fazer os dois, eu não acho interessante. Por quê? Porque o taping tem um efeito proprioceptivo também. Então, quanto menos estímulo tiver, melhor vai ser o resultado, tá? Então, por isso que eu não recomendo. Mas, olha que interessante, né? E isso que eu gosto de deixar claro e eu gosto de mostrar, sabe? Eu gosto de ensinar o meu raciocínio, eu gosto de passar a minha experiência, porque não existe certo e errado. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Porque quanto menos aplicação a gente fizer, melhor vai ser esse efeito proprioceptivo, melhor vai ser o resultado. Aí olha a pergunta que eu recebi, por coincidência, hoje, no grupo de alunas, né? Boa tarde, tudo bem? Como que aplica o tape no pós-parto após a laqueadura pelo umbigo? A paciente vai fazer parto normal, só que aí vai fazer a laqueadura pelo umbigo. Como que aplica o taping nesse caso? A gente não pode fazer o contensivo, tipo, deixando ali só a região do umbigo. Por quê? Porque eu posso represar o edema e trazer complicações para essa incisão ali, né? Então, o que que eu sugeri? Isso que eu falei para vocês que não é legal, né? Então, eu sugeri fazer uma aplicação contensivo até o umbigo, que é onde é o desconforto, é onde a gente precisa mais desse suporte, dessa estabilidade, e aí no abdômen superior fazer o polvo. Então, vocês viram que é assim. Por isso que, tipo, eu sempre gosto de compartilhar caso clínico, né? Eu sempre gosto de caso clínico. Por quê? Porque não existe receita de bolo. Por mais que eu fiz uma receita de bolo, essa receita de bolo vai dar certo para 90% dos casos. Não vai dar certo para todo mundo. Não tem como dar certo para todo mundo. Então, a gente precisa desse compartilhamento de caso clínico, né? Então, tipo, é um caso que eu nunca atendi, entendeu? Nunca atendi. Ela mandou por coincidência hoje no grupo. Então, para vocês verem que, tipo assim, não tem receita de bolo e não tem como ter receita de bolo. A gente precisa desenvolver raciocínio clínico. Por isso que é importante entender como que o taping funciona. Existe uma ação para o taping. Não é só colar a fita, né? Toda fita colada tem ação terapêutica. Por isso que eu falo para vocês dessa questão do acabamento e de enfeite. Porque se o taping está colado ali, ele está tendo uma ação terapêutica. E se eu fiz uma aplicação para diminuir espaço, para conter, para dar estabilidade, para dar segurança, quando eu coloco um outro pedacinho de tape ali, o que esse outro pedacinho de tape está fazendo? Sendo que todo tape encolado tem ação terapêutica. Entende? Então, assim, a gente precisa ter senso crítico e a gente precisa entender o funcionamento do taping. E existe um princípio do taping.
Não tem comprovação científica ainda? Não tem, né? Muita coisa não tem. Mas o que vale é a experiência. É a experiência. E hoje, infelizmente, a gente já vive um momento que as pacientes, os médicos pararam de indicar porque está tendo muita complicação. E a complicação é pela aplicação errada. Entenderam? Aí, só para gente finalizar, as três perguntinhas campeãs, né? Marca, creme barreira, removedor e retirada, né? Marca. Existem inúmeras marcas. Existem marcas que as pessoas vão falar que é para o pós-parto, que é para o pós-operatório e não é, tá? Se a gente usar uma marca que adere muito, essa marca vai trazer complicação. Vai trazer, tá? Toda marca que adere muito não é legal usar. O que que é uma marca que adere muito? Uma marca que é difícil tirar, tá? É uma marca que adere muito, a gente vai usar no linfático. O linfático ele solta mais rápido porque o corte fica mais estreitinho, né? Então a tendência é soltar mais rápido. O contensivo não, a tendência é durar mais. Então, não pode ser o tape que adere muito, porque senão vai machucar essa cliente. O calor ativa a cola do tape. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o armazenamento desse tape, tá? Pode vir lotes de tape que vai trazer complicação. Então, muito cuidado onde vocês vão comprar esse tape. Muito, muito, muito cuidado. Teve uma época que a gente estava com enxurrada de reclamação lá no grupo das alunas que estava dando alergia. E eu falo para vocês, alergia não existe. É, e um monte, caso de alergia, alergia, alergia. Eu fiz até um resuminho e toda vez que alguém colocava, eu colocava lá esse resuminho. Aí, né, vamos investigar o que está acontecendo. Todo mundo que estava tendo alergia estava comprando num determinado site, né, que tipo assim, vem produtos que não passa pelo controle de qualidade aqui do Brasil, né? Funciona o controle de qualidade? A gente tem que confiar que sim, né? Então, a maioria dos problemas estava sendo por conta disso, né? Porque estava sendo comprado em site que não é uma loja específica, sabe? Então, tem que tomar cuidado. São muitos fatores que pode levar à suposta alergia e que de alergia não tem nada, tá? Então, nem sempre é só responsabilidade da aplicação em si, né? Tem muito fator ali que tá relacionado. E a gente tem que descobrir esse fator, porque não adianta nada eu ficar usando um creme barreira se eu não descobrir o que está causando essa irritação, porque o tape não irrita, não irrita. Então não adianta eu ficar usando um produto que ele só vai estar mascarando um problema. E isso vai fazer com que esse problema pode ser que futuramente fique maior. Então tem que entender qual está sendo o problema, né? E muitas vezes o creme barreira não vai resolver o problema também não, tá, gente? Então tem que saber aplicar, tem que saber o porquê o problema acontece. Removedor. Quando a gente usa essa marca, que ela tem uma aderência intermediária, né? E é isso onde também não existe uma marca boa e uma marca ruim, tá? Nem sempre a marca boa para ortopedia vai ser a marca boa para mim. Nem sempre a marca boa para o linfático vai ser a marca boa para o contensivo. Eu preciso testar a aderência desse tape, tá? É, eu gosto da Temax. Eu acho uma marca ok. Só que a Temax estampada já tem uma aderência maior. Já não é legal pro contensivo, tá? Então, problema na retirada eu vou ter se eu estiver usando uma marca que adere muito. Se eu ficar muito tempo com esse taping, né? Agora, se eu estiver usando uma marca que tem aderência intermediária, eu não vou ter problema na retirada. Claro que não vai existir uma retirada indolor, né? É igual você retira um band-aid, você retira um microporo sem sentir um desconforto? Não tem como, né? Então, um desconforto, principalmente se a paciente tiver muita penugem no abdômen, um desconforto vai ter, né?
normal. E aí a retirada é uma retirada normal. Se vocês verem eu retirando, vocês caem para trás. Porque é a técnica do 1, 2, 3 e já estabiliza a pele, faz uma força contrária e tira. Uma outra técnica também, só que aí no taping que adere muito não dá para fazer. É colocar tensão no taping. Você vai colocando tensão no taping, ele vai soltando sozinho. Você só estabiliza com a sua mão aqui, tá? Tranquilo. Agora, uma marca que adere muito, até eu, se eu for tirar de um abdômen com todo cuidado, eu posso machucar. Porque é uma pele que está sensível, uma pele que está seca, uma pele que está desidratada. Ela já tem tudo ali que favorece esse tape aderir mais. Entenderam? Então, tipo assim, não é uma pele que a gente higieniza para fazer a aplicação, tá? Não tem necessidade. E a retirada é simples, é fácil, sem problema nenhum, quando você está usando a marca certa, tá? A marca adequada, né? A marca adequada para esse tipo de aplicação. Pode usar os olhos também, tá? Embebeda bastante ali e pode usar. Quando a gente fica de 5 a 7 dias com tape e retira quando ele começa a soltar, fica mais fácil, tá? O tape, o pico de aderência dele, né, que essa cola vai estar mais ativa, é de 2 a 3 dias. E aí vem um problema. As profissionais que fazem teste de alergia. Você faz o teste de alergia, você já está informando a paciente que pode dar complicação. Você já está informando isso para ela. Você já está passando insegurança para ela. E aí, aplica um taping e retira depois de 2, 3 dias. Vai ficar vermelho. Por quê? Porque está no pico da aderência dele. Se retira com 7 dias, não fica nada vermelho. A não ser que seja uma pele muito branquinha, muito sensível. Mas caso contrário, não fica nada vermelho. Com 2, 3 dias vai ficar. E vai ficar inteiro, onde o taping estava colado. E aí, como é que você fala para a paciente que não foi alergia, que é uma hiperemia normal? Você já deu informação para ela. Essa paciente já vai ficar com medo, entendeu? Ah, mas vai sumir dali um tempo. Vai, só que dependendo da paciente, entendeu? Ela já vai ficar insegura. Então, não precisa teste de alergia. Ah, eu quero fazer. Tudo bem, faça. Mas respeita esse tempo, então, para fazer a retirada. Porque retirar precoce vai ficar vermelho e é normal. E não significa que a paciente teve alergia. Certo? E aí, diante disso, também não precisa do removedor. Tipo assim, não precisa vocês comprarem produtos específicos de creme de barreira, de removedor. Não tem necessidade de ter esse custo, tá? Não tem necessidade desse custo. E vocês podem confiar em mim, porque eu trabalho com tape faz mais de 15 anos e não existia nada disso. E olha que assim, é, sempre quando, eu quero validar, porque quando eu comecei a trabalhar com taping, não existia taping no pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, eu fiz um curso com osteopata, que foi um curso muito abrangente, peguei o princípio, o raciocínio, e fui aplicando dentro da estética, né? Então, numa fibrose, como eu posso fazer, como eu desenvolvo um raciocínio para isso. E fui fazendo. Depois que surgiram os cursos, na verdade, comecei a dar curso antes de surgir os cursos. E aí, é claro que depois foi surgindo o curso, eu fui fazendo também, né? E aí, para eu testar, era caro na época, era muito caro. Então, para testar na família, testar nas amigas, em mim, eu comprava da China. Comprava pela internet da China, baratinho, e eu nunca tive problema. Que problema que eu tive com o tape que veio da China? Ele veio sem elasticidade, tá? Ele não tinha elasticidade, era só um tecido. Só. Eu nunca tive problema, gente. Nunca tive. Então, hoje eu não compro, porque nem compensa mais e porque tem essa questão do armazenamento, do calor ativar a cola, né? Da gente estar trabalhando numa paciente que tá com uma pele mais sensível, de um pós-parto imediato, de um cirurgia plástica imediato, então já tem uma pele, né, que exige um cuidado a mais. Então, eu não faço.
Nunca arrisquei nos imediatos testar esses não. Mas tipo, eu tô validando a técnica de fibrose, né? Então tô ali com um monte de paciente com pele íntegra com fibrose tardia. Vamos testar. E funcionava, né? Porque na época tinha a questão da marca, do Kenzo, né? Eu sou dessa época, gente. Então tinha a questão de que não podia usar o nome Kinésio, porque eles ficavam em cima, tal. Então, tinha a marca dele, que só a marca dele já tinha uma tensão de 10%. E aí, eu nunca usei a marca dele, aí eu brincava, falava, gente, se essa marca que eu pago baratinho funciona, né? Imagina se eu usar uma outra marca. E só que, tipo assim, é como colocar, né? É respeitar esses princípios, é entender esse raciocínio, é como fazer a aplicação em si, né? Não é tipo marca, enfim, cor, né? A marca vai ser em relação à aderência, né? Para a gente evitar lesão na pele. Só isso, tá? Acredito que consegui responder tudo, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida ou se tiver alguma que vocês. Deixa eu só responder essa aqui antes de encerrar a gravação. Se for cesárea, o contensivo fica próximo à cicatriz. Sim, né? Na verdade, no imediato, vai ser próximo ao curativo, tá? Então, o mais próximo possível do curativo. Só que a primeira tira, a gente não coloca tensão, porque em cicatrizes recentes não pode aplicar taping com tensão. É um cuidado, tá? Tem quem faz até o taping por cima do curativo, mas eu prefiro não fazer, tá? É um cuidado a mais. Eu acho que a gente nunca peca pela cautela, então eu prefiro não fazer. Tá? Então, sempre começa o mais próximo possível, porque se a gente começar longe do curativo, também vai ter um represamento ali, vai ter um edema, e sempre de baixo para cima, tá? Para também não ter esse comprometimento do edema ali na incisão, tá? Então, acredito que eu respondi todas. Se ficar alguma, eu respondo agora, tá? Mas eu já vou encerrar para não ficar muito longo aqui. Boa noite para quem está assistindo agora também, não tá no ao vivo, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no Instagram. Eu sempre tô abrindo caixinha lá, pode me mandar no direct que eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo.